Não é de hoje que temos histórias de alguns pais que acabam passando dos limites com relação aos seus filhos. Seja qual for a sua experiência com esse assunto, hoje eu separei uma lista com alguns dos piores e mais narcisistas pais dos games, que acabaram fazendo pior do que apenas roubar alguns milhões de reais da conta da sua filha. He's gone. Todo mundo concorda que se seu pai ou sua mãe trabalham demais é porque eles só querem o melhor para os seus filhos. Porém, tudo tem um limite, né? E o nosso primeiro vilão da lista passou longe de ser um exemplo bacana de pai. O Dr. William Birkin sempre foi conhecido por botar o seu trabalho na frente de literalmente tudo na sua vida. Como um dos principais virologistas da nossa querida Umbrella, ele chegou até a atrapalhar o seu próprio casamento por causa do seu trabalho. Mesmo depois do nascimento da sua filha Sherry, ele sempre deixou a relação com a sua família de lado, dando prioridade exclusivamente para suas pesquisas com os G-Virus, sem saber que isso iria arruinar a sua vida e também a da sua família. Depois de ele próprio se contaminar com o vírus, o seu título de pai acaba se afundando ainda mais na lama. Agora, como um monstro sinistro, ele começa a caçar a sua filha com o objetivo de também implantar o vírus nela, já que possuem o mesmo sangue. Na cabeça dele, Sherry é a candidata ideal para receber o vírus, e isso faz com que o William Birkin seja um dos pais mais sinistros e perturbados da nossa lista, mas talvez não mais do que o nosso próximo colocado. Bora lá! Não tem nada pior do que um pai explorar as próprias capacidades dos seus filhos, né? Ainda mais com uma história bizarra e sinistra por trás de tudo isso. Elizabeth é uma das principais personagens de BioShock Infinite e é consideravelmente mais interessante até do que o nosso próprio personagem principal. Por trás da figura dessa jovem mulher está a sombra de um pai sinistro, egocêntrico e manipulador. Zachary Comstock é o líder religioso extremista e governante da cidade voadora Columbia. Ele é conhecido por ser cruel e megalomaníaco, e o seu histórico familiar é conturbado e nada fraternal com relação à sua filha Elizabeth. Ele na verdade era incapaz de ter filhos e sequestrou Elizabeth enquanto ela ainda era só uma criança. Ele quis explorar os poderes de Elizabeth, já que ela era capaz de criar fendas interdimensionais. Para piorar o caso de família, ele deixou Elizabeth presa em uma torre para que ela fosse estudada, e para garantir que ela não sairia de lá, ele deixou um monstro voador sinistro para fazer a guarda do local. É claro que tem muito mais nessa história aí, né? Já que o BioShock manda muito bem na hora de contar uma boa narrativa. Porém, uma coisa continua sendo certa: o Zachary Comstock é sem sombra de dúvidas um dos piores pais dos games, e bora lá pro próximo. Galera, só lembrando para você não se esquecer de se inscrever nesse canal e deixar o seu like para mais vídeos como esse. Vamos lá continuar com o vídeo. Isaac, what are you drawing? Levar as coisas ao extremo com certeza não faz bem para a relação familiar, e com a religião, né, não é diferente. Por trás do estilo simples de The Binding of Isaac está uma história triste, cruel e com muitos significados sinistros em cada detalhe desse jogo perturbador. O criador do game se inspirou na história bíblica, que tem o mesmo nome do título do jogo. A criança Isaac e a sua mãe vivem tranquilamente em uma pequena casa, e enquanto Isaac brinca com seus brinquedos e faz desenhos, a sua mãe assiste programas religiosos na televisão. Assim como na história bíblica, a mãe começa a ouvir uma voz que diz que seu filho precisa ser purificado, pois ele está corrompido pelo mal. Ela concorda com essa voz, e agora o pequeno Isaac está sendo perseguido pela própria mãe, e é aí que o jogo começa. Como eu disse, o tema do jogo pode ser um pouco sensível e até polêmico para alguns, mas a história não é lá um dos pontos mais fortes desse game, que prefere dar ênfase na gameplay. De qualquer forma, a mãe do nosso coitadinho Isaac acabou se tornando uma grande vilã, servindo até de chefão para algumas das fases do game. Então, se esse assunto aí for delicado para você, pode passar longe de The Binding of Isaac e bora lá pro próximo. My immortality runs through your veins too. Of course. Only my father, Gabriel Belmont, can destroy Dracula. Talvez essa aqui seja uma das tretas familiares mais icônicas da história dos videogames. O nosso querido Drácula é o vilão principal de praticamente todos os jogos da série Castlevania. Além de ser um vampirão sinistro, ele também é um poderoso feiticeiro, capaz de invocar hordas de monstros para destruir vilarejos inteiros. E por causa dessa sua crueldade sem fim, ele acaba despertando a revolta de um ente não tão querido assim. O seu próprio filho esquecido, Alucard, retorna como um caçador de vampiros, e agora com a missão de pôr um fim ao reinado de terror do pai. Eles já se enfrentaram algumas vezes nos games, e os diálogos de pai e filho, vai por mim, são considerados alguns dos momentos mais marcantes da franquia. Diferente dos outros dessa lista, o Drácula ainda ama o seu filho, e eles chegam até a fazer as pazes em alguns momentos. Porém, a natureza cruel e maligna do Drácula acaba falando mais alto, pelo menos na maioria das vezes. You won't kill your son to destroy me.
You don't know me. Silent Hill é uma grande reunião de parentes desnaturados que acabam enfrentando na cidade amaldiçoada os seus piores pesadelos. Mas se tem uma mulher que merece o prêmio de pior mãe da vizinhança, é a Dahlia Gillespie, eu acho que é assim que se fala. Ela é a grande vilã dos jogos Silent Hill e Silent Hill Origins, além de aparecer em alguns outros títulos da série. Ela é a responsável pela maioria dos eventos terríveis que ocorreram em Silent Hill, além de ser a líder de um culto religioso bizarro e distorcido. Ela fez a sua filha Alessa passar por crueldades inimagináveis por mais de 7 anos, tudo em nome da sua crença inabalável em um deus macabro e sinistro. No primeiro jogo, ela mente e confunde o protagonista a pensar que ela tá realmente tentando ajudar ele a achar a sua filha perdida, escondendo o seu verdadeiro plano maligno que acaba se revelando no final do game. A história dessa bruxa é realmente macabra e o que ela fez com a sua própria filha explica o porquê da cidade de Silent Hill ter sido amaldiçoada, trazendo à tona entidades e monstros terríveis. It's you, the child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Miranda é a figura mais enigmática e também a principal vilã de Resident Evil Village. Ela nasceu no século XIX, na Europa Oriental, e teve uma filha, a Eva, que acabou sendo uma das milhares de vítimas da gripe espanhola. Até aí, não dá pra dizer que a Miranda é uma mãe ruim, né? Ela amava muito a sua filha e tomou até a terrível decisão de encerrar a sua própria vida em uma caverna. Acontece que nessa caverna, ela acaba encontrando um organismo desconhecido, que dá a ela poderes extraordinários, sendo um deles o da imortalidade. E é aí que ela decide que vai fazer de tudo para trazer a sua filha de volta à vida. Ela começa a contaminar todo mundo do vilarejo atrás de hospedeiros que fossem compatíveis com o parasita. E nesse processo, ela acaba achando 4 pessoas que mais tarde se tornariam os 4 lords do vilarejo. Ela vira uma espécie de figura materna, não só para esses 4, mas também para todo mundo na vila. E supostamente ela protege a todos de dificuldades e tempos ruins. Porém, fica bem claro de que ela na verdade despreza esses 4 filhos adotados e só os mantém por perto para ter mais controle sobre a região. Sem contar que ela fez experimentos horríveis com os moradores da vila, transformando a maioria deles em monstros terríveis. Ela pode até ter feito tudo isso aí para salvar a sua filha, porém ela fez um inferno na vida de várias pessoas que ainda a consideram como mãe, sempre fazendo as suas vontades e tratando ela como se ela fosse uma deusa. Galera, o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado e se puder, deixem o seu like aí, a sua inscrição no canal. Fiquem na paz, falou!